Oi, amigas e amigos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você estará assistindo esse vídeo, chegando com mais um vídeo por aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, muito prazer. Eu sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem também uma equipe de transmissões daqui do Rio de Janeiro, e a gente costuma fazer uma boa parte também dos jogos envolvendo equipes do Rio de Janeiro. E nesta quinta-feira, eu fiz lá para a MS Web Rádio a transmissão de mais um jogo do Brasil pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E o Brasil voltou, digamos assim, à normalidade do que vem apresentando nestas eliminatórias, principalmente no segundo tempo. E o Brasil empatou em 1-1 com a Venezuela, lá na Venezuela. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. Claro, compartilhe o vídeo também com todo mundo, porque os compartilhamentos eles são muito importantes também para o crescimento aqui do canal. E, claro, o tema vai ser esse empate da seleção brasileira, o tema desse vídeo, né? Obviamente. E antes, quero agradecer a você que me segue por aqui, pois nesta quinta-feira ultrapassei a marca de 300 inscritos aqui no meu canal. Então, muito obrigado a você que me segue, que acompanha os meus vídeos, que deixa o like, compartilha também com todo mundo. Enfim, muito obrigado a você que me segue por aqui, tá bom? Então, vamos lá falar desse jogo chato do Brasil. E aconteceram duas situações inéditas para o Brasil. Aliás, essa campanha do Brasil nas eliminatórias tem sido marcada por situações inéditas. E nesse jogo contra a Venezuela aconteceram mais duas situações inéditas. A primeira é que o Brasil não conseguiu derrotar a Venezuela pela primeira vez na história em nenhum jogo em uma mesma campanha das eliminatórias, em uma mesma edição de eliminatórias. Foram dois empates, e os dois por 1-1. O primeiro lá em outubro do ano passado, jogo que aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o outro empate em 1-1 aconteceu nesta quinta-feira. E a segunda situação, o Brasil teve até então 10 jogos contra a Venezuela na Venezuela. Foram 10 vitórias do Brasil até então. Hoje, no 11º duelo entre as duas equipes na Venezuela, pela primeira vez houve um empate. Mas é aquela situação, né? Apesar não vou falar esse termo apesar, né? O Brasil ele poderia ter saído com a vitória mesmo com uma atuação ruim no segundo tempo, né? Principalmente pelo volume de chances criadas no primeiro tempo. O Brasil poderia ter ido para os vestiários, por exemplo, com 2-0 no placar. E aí o Brasil também teve uma oportunidade de vencer o jogo com o Vinícius Júnior na cobrança de pênalti, mas ele bateu mal o pênalti. O goleiro Romo defendeu e aí no rebote Vinícius Júnior mandou para fora. Então, já a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. Bem, mas até olhando essa escalação do Dorival Júnior, eu gostei de duas coisas aqui. A primeira, a manutenção do Wanderson como titular na lateral direita, porque é aquilo, né? O Danilo, neste momento, não tem condição de atuar na seleção brasileira. Só que a gente vai ter que ver o Danilo jogando na seleção brasileira na terça-feira contra o Uruguai, porque o Wanderson levou o segundo cartão amarelo, levou 2 amarelos em 2 jogos, então ele terá que cumprir suspensão na próxima partida, que será contra o Uruguai na terça-feira, lá na Fonte Nova, em Salvador. Então, com a suspensão do Wanderson, o Danilo é bem provável que será titular na lateral direita. Se isso não acontecer, aí
vai ficar clara a falta de lógica da convocação do Danilo. Porque até já comentei isso no vídeo, no dia que saiu a convocação, inclusive é só procurar aqui no canal. Posso até deixar o link aqui, né? Se eu lembrar de deixar o link, vocês vão ver lá na descrição do vídeo. Que no dia da convocação eu estive lá na CBF e eu critiquei a convocação do Danilo, que ele não, na minha visão e na visão de muita gente, ele não tem condição nesse momento de jogar na seleção. E se o Danilo não entrar como titular na terça-feira, não vai ter coerência, né? É isso. Então, a primeira situação, gostei da manutenção do Wanderson na lateral direita, né, começando como titular, e o Gerson entrando no meio de campo, no lugar do Lucas Paquetá, que aliás foi uma outra convocação que eu critiquei. O Lucas Paquetá ele não vem jogando bem, nem mesmo lá no West Ham da Inglaterra, e ele foi convocado mais uma vez. Só que o Gerson, que vem jogando muita bola na minha visão, se não vem sendo o principal destaque do Flamengo na temporada, é um dos principais destaques. Então, o Gerson está jogando bem e foi titular na noite desta quinta-feira pela seleção brasileira. E na minha visão, foi um bom primeiro tempo que o Brasil fez. E o Gerson foi um dos destaques da seleção brasileira. E no primeiro tempo, né, que o Brasil ele teve ao todo 9 finalizações e 4 que foram na direção do gol defendido pelo goleiro Romo, o Brasil ele poderia ter saído com uma vantagem ainda maior no intervalo. O Brasil teve a primeira oportunidade aos 8 minutos, em que o Vinícius Júnior roubou a bola do Aramburu, lateral direito da Venezuela, e aí, na sequência, correu com a bola, driblou o goleiro Romo, só que ficou sem ângulo para bater. Então ele teve que parar, deu um passe para trás para o Rafinha, que acabou chutando e mandou a bola por cima do gol. Depois, aos 13 minutos, o Vinícius Júnior deu um belo passe para o Gerson, que matou a bola no peito, mas acabou mandando a bola por cima do gol. Aí, aos 14 minutos, aí teve uma bobeada na saída de bola da seleção brasileira. Aliás, o Brasil, nesse primeiro tempo, ele deu 2 bobeadas na saída de bola. Que a Venezuela poderia ter feito gols já na primeira etapa nessas situações. Teve uma aos 14 minutos que o Bruno Guimarães ele foi dominar a bola, mas acabou dormindo no ponto. Bruno Guimarães de novo, né? Mais uma partida abaixo, né? Impressionante. E aí ele perdeu a bola para o Savarino. Savarino que atua no Botafogo, né? E aí na sequência a bola sobrou para o atacante John Murilo, que foi finalizar, mas acabou que chutou em cima do goleiro Ederson. Mas a sorte que na jogada, né, o Murilo estava impedido, né? E o Ederson acabou fazendo a defesa mesmo assim. E depois lá por volta dos 30 minutos por aí, teve uma outra bobeira na saída de bola do Brasil, da defesa, né? Que o Ederson ele foi sair tocando para frente, né? Mas acabou que errou o passe e na sequência a bola sobrou para o Rondon, que chutou, mas chutou em cima do goleiro Ederson e o goleiro do Brasil acabou fazendo mais que obrigação dele, né? Consertar a borrada que ele fez e fez a defesa. E a Venezuela até teve uma outra oportunidade perigosa que não foi tão perigosa assim, né? Que foi numa jogada que foi pela esquerda, o Miguel Navarro deu um passe para trás pro Savarino, que pegou a bola da entrada da área. Nessa, acabou isolando. Mandou a bola lá na Colômbia, né? Então, foram as oportunidades mesmo que a Venezuela teve na primeira etapa. E aí o Brasil ele teve outras oportunidades também no primeiro tempo de marcar gols. 21 minutos, né? O Savinho deu um belo passe de cavadinha para o Vinícius Júnior, que acabou finalizando e a bola foi na trave direita, bateu na trave direita, né? Ele foi tentar dar um carrinho, alcançou a bola bateu na trave direita. E aí, na sequência, teve uma outra finalização que acabou não sendo aproveitada. E aí o Brasil continuou
tendo esse controle grande da posse de bola, até estava conseguindo criar bem as jogadas na minha visão, né? E aí, aos 42 minutos, o Brasil teve uma cobrança de falta, né? O Bruno Guimarães, né, acabou sendo derrubado perto da linha da grande área da Venezuela. E aí, na cobrança de falta, o Rafinha, com o pé esquerdo, era uma cobrança de falta no lado esquerdo de ataque do Brasil, ou seja, era de frente para o canto direito do goleiro Romo. Aí o Rafinha, ele bateu a falta, a bola foi no canto esquerdo, onde estava o goleiro Romo. Mesmo assim, o goleiro da Venezuela não conseguiu fazer a defesa, a bola bateu na trave direita e foi para o fundo da rede. Assim, o Brasil abriu o placar. Aliás, o quarto gol do Rafinha nestas eliminatórias, é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias e está fazendo uma grande temporada o Rafinha, sendo, para mim, vencendo o melhor brasileiro em atividade neste momento lá na Europa. Jogando, claro, muita bola no Barcelona. E ele marcou esse gol de falta. Mas, pelo volume de chances que o Brasil teve, que criou e tudo mais, o Brasil poderia ter saído com um placar maior para os vestiários. E aí a gente pode destacar, assim, o Gerson fez uma grande atuação no primeiro tempo. Só que as jogadas do Brasil elas ficaram muito concentradas com os pontas, o Vinícius Júnior pela esquerda, o Savinho pela direita, e também com os meias que estavam aparecendo numa região mais central. O caso principalmente do Gerson, o Rafinha também teve uma participação. Agora, quem não apareceu no jogo foi o Igor Jesus, né? O centroavante do Botafogo, ele não apareceu no jogo porque as bolas não chegavam nele. Como eu falei, o Brasil ele estava conseguindo construir as suas jogadas muito pelas beiradas de campo ou pela região central também, só que com os pontas aparecendo mais e, no caso, os meias, o Rafinha e o Gerson aparecendo mais. O Igor Jesus não apareceu no jogo, porque a bola mal chegava no centroavante. E o Igor Jesus, se a bola chegar nele, ele vai marcar na maioria das oportunidades que ele vai ter. Assim no Botafogo e foi assim na última data FIFA, no mês de outubro. Mas nesta quinta-feira contra a Venezuela, o Igor Jesus acabou não aparecendo, pois, como falei, a bola chegou pouco nele. Então, 1-0 para o Brasil, esse foi o placar ao término da primeira etapa. A partir do segundo tempo, o Brasil acabou. O Brasil parou de jogar. O Brasil voltou a ser o normal nestas eliminatórias, que é estar jogando mal. Time mal organizado. E aí teve uma situação em que, no primeiro minuto do segundo tempo, a Venezuela empatou o jogo. E aí o detalhe, no intervalo, né, o técnico Leandro Cufré, que hoje foi o técnico da Venezuela, ele é auxiliar do Facundo Batista. O Facundo Batista estava suspenso. Então o Cufré foi o técnico hoje da Venezuela. E o Cufré tirou o John Murilo, atacante, para colocar um meio-campista, Telasco Segovia. E na primeira jogada de ataque da Venezuela no segundo tempo, a seleção venezuelana empatou. Foi uma jogada pela esquerda, né, que o Miguel Navarro foi avançando pela esquerda, fez um passe cruzado rasteiro, a bola chegou até o meio da área do Brasil para o Savarino. Aí o Savarino, de costas para o gol, deu um passe para trás para o Telasco Segovia chutar forte e mandar a bola no ângulo direito do goleiro Ederson. O Brasil levou um gol de um cara chamado Telasco Segovia. O Brasil levou um gol de um cara chamado Telasco. Tudo bem, assim, meu nome é Almeno, mas a gente levou um gol de um cara chamado Telasco. É piada pronta. É piada pronta. Lascou pro Brasil de novo, né? Pois é. Então, dessa forma, empatou o jogo em 1. Aliás, o Brasil levou mais um gol de uma finalização que veio da entrada da área. Foi assim contra o Paraguai e foi assim também nesta quinta-feira diante da Venezuela. E aí,
Vamos falar a verdade, o segundo tempo foi bem chato de duas partes, né? Só que assim, a Venezuela foi quem acabou se aproximando mais da grande área do Brasil na maior parte do segundo tempo. E aí o Brasil até lá mais para frente, né, para o segundo tempo, ele até tentou ter um controle maior da posse de bola e por um certo momento pressionou mais, chegou mais ao ataque do que a Venezuela. Até porque, convenhamos, para a Venezuela esse empate já estava maravilhoso, maravilhoso. Aí aí a gente precisa falar aqui das mexidas feitas pelo Dorival Júnior. Primeiro, que o Dorival Júnior demorou de novo para mexer. De novo. Aí ele tirou o Savinho para colocar o Luiz Henrique. No momento em que o Brasil não estava jogando bem, o Brasil perdeu gás no segundo tempo, era já para ter colocado o Luiz Henrique. Eu tenho uma opinião de que era até para ter começado o Luiz Henrique como titular, tá? Ao invés do Savinho. Mas o Luiz Henrique entrou só lá para os 22, 23 minutos do segundo tempo. Essa foi a primeira parada para substituição. O Brasil já estava caído demais fisicamente e o Dorival demorou para mexer. Aí ele tirou o Luiz Henrique para colocar o Savinho e ele tirou o Igor Jesus, que, como falei, não apareceu no jogo, porque a bola mal chegou nele, para entrar o Lucas Paquetá. Depois ele tira, o Dorival Júnior tira o Bruno Guimarães para colocar o Gabriel Martinelli. Então foram as duas paradas que ele fez para substituir. E nesse momento até tem que voltar o tempo aqui, porque eu já esqueci de falar do lance do pênalti para o Brasil. E nesse momento que o Brasil já estava morto fisicamente, um Brasil, de repente, teve uma bola lançada para o ataque, a bola chegaria para o Vinícius Júnior, só que o Vinícius Júnior ele foi derrubado pelo goleiro Romo, da Venezuela. O árbitro, o senhor Andrés Rojas, da Colômbia, que fez uma arbitragem bem enrolada na minha visão, ele a princípio ele tinha marcado falta fora da área. E aí começou a sequência de erros, né? Primeiro de tudo, se o goleiro fez uma falta e a falta teria acontecido fora da área, era para ter expulsado o Romo. Era para ter expulsado o goleiro da Venezuela, porque o goleiro faz uma falta fora da área, sendo o último homem de defesa literalmente, é para ter sido expulso. E aí vem o segundo erro, porque vendo a repetição do lance, a falta foi dentro da área, claramente foi dentro da área. Então era para ter sido pênalti. Aí o árbitro de vídeo salvou a pele do Andrés Rojas. Aí o árbitro não precisou nem ir pro VAR, não precisou ir pro monitor para revisar a jogada, porque em um lance desse tipo, em um lance dessa situação, em que um pênalti claro acontece, o árbitro não precisa nem ir pro monitor. Se o VAR fala, foi pênalti, o árbitro só faz a sinalização e aponta para marcar o pênalti. Então o pênalti foi marcado. Então foram dois erros que o árbitro cometeu. Primeiro, se foi uma falta fora da área e foi feita pelo goleiro, era para ter sido expulso. E o segundo erro é que foi uma falta dentro da grande área. O pênalti foi marcado. Aí o Vinícius Júnior foi lá para bater o pênalti e bateu mal, cara. Foi no canto direito, quase para o meio. O Romo defendeu e no rebote Vinícius Júnior com o pé esquerdo acabou mandando a bola para fora, perdendo uma grande oportunidade de dar a vitória para o Brasil. E aí depois o jogo acabou que aconteceu pouca coisa. Até a Venezuela lá por volta dos 20 minutos teve um passe para o Belo e o Belo não conseguiu aproveitar a jogada. E aí depois desse momento em que o Brasil parou de jogar praticamente, a Venezuela teve um controle maior da posse de bola. E aí o Brasil conseguiu meio que se recuperar no jogo, né, já que a Venezuela meio que abdicou de atacar e deixou o Brasil partir para cima. O Brasil depois não conseguiu marcar o segundo gol na partida. Até teve uma outra substituição mais para o final,
que foi a entrada do Abner, quer dizer, a entrada do Abner não, a saída do Abner para a entrada do Estevão. Então, olha a bagunça que ficou o Brasil, cara. O Brasil chegou a atuar nos minutos finais com 5 pontas. E aí vem um detalhe. O Brasil, quer dizer, o Dorival Júnior não convocou um outro centroavante a não ser o Igor Jesus. Então, eu acho que até poderia. Nesse caso, na minha opinião, não poderia nem ter convocado o Gabriel Martinelli. Teria que convocar um outro centroavante. E o Dorival Júnior não convocou um outro centroavante. Aí o Brasil ficou com 5 pontas. Ficou com o Estevão, o Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e a gente pode colocar o Rafinha, mas só que o Rafinha ele não vem mais jogando como um ponta a ponta, né? Então, no caso, foram 4 pontas e um cara que é meia, que a posição original é ponta, enfim. E aí virou uma bagunça, virou um desespero. Não conseguiu marcar o segundo gol. O Luiz Henrique até tentou fazer alguma coisa, teve uma finalização que a bola desviou no meio do caminho. E foi isso. Então, e não aconteceu mais nada. Foi uma repleta bagunça. Mais uma vez, a seleção brasileira, principalmente no segundo tempo. Uma bagunça, não tem organização, não tem tática. Voltou à normalidade do que vem fazendo na maior parte destas eliminatórias. A Venezuela. A gente pode destacar até mesmo alguns jogadores que atuam no Brasil. O Savarino fez um bom jogo, na minha visão, deu assistência para o gol do Telasco Segovia. Pois é. O José Martínez, volante do Corinthians, ele fez um bom jogo, na minha visão. Um bom jogo, foi muito participativo no ataque. O José Martínez até ele pegou a bola, principalmente pela direita, foi correndo, chegando no ataque. Né? O torcedor do Corinthians gostaria muito de ver esse José Martínez também, né? Sendo muito participativo, muito colaborativo no ataque. Assim como foi no jogo desta quinta-feira. O que mais aqui que a gente pode falar? Depois teve... Aí o José Martínez saiu, entrou o Tomás Rincon, do Santos. E a seleção da Venezuela, que também tem outros jogadores que atuam no Brasil. Nesta quinta não pôde contar com o Soteldo, porque estava suspenso. Também tem na Venezuela o zagueiro Ferrarese do São Paulo. Falei do Tomás Rincon, do Savarino. Também o Kevin Andrade, do Fortaleza. E o Wilker Angel, o zagueiro que é do Criciúma, foi titular. Na tarde e noite desta quinta-feira. E a Venezuela, que conseguiu um empate e foi mais um empate diante de uma potência da América do Sul. Acabou na última data FIFA mesmo, empatando com a Argentina no mesmo estádio em Maturim. E agora tendo esse empate diante do Brasil, que foi um empate muito comemorado, porque pela primeira vez a Venezuela não perdeu em casa para o Brasil. Né? Porque, como falei antes, foram 10 jogos, 10 vitórias do Brasil por lá. E nesta quinta, que foi o 11º jogo entre as duas equipes em território venezuelano, foi a primeira vez que aconteceu um empate. E com os resultados dos jogos que aconteceram nesta quinta-feira, a Venezuela vai terminar esta rodada na 7ª colocação, ultrapassando a Bolívia que perdeu para o Equador. Então a Bolívia em 7º lugar está nesse momento se classificando para aquela repescagem intercontinental, aquela repescagem internacional que leva para a Copa do Mundo, né? E o Brasil, que terminou a noite desta quinta-feira em 3º lugar, acabou até subindo uma posição e pode terminar a rodada na 3ª posição, isso se o Uruguai não ganhar da Colômbia nesta sexta-feira, só que foi mais uma atuação lamentável do Brasil, principalmente no segundo tempo, uma bagunça no segundo tempo, Dorival Júnior demorando para mexer mais uma vez, que era para ter feito as mudanças já minutos e minutos antes, e só foi mexer lá, sei lá, para os 22, 23 minutos. Que atuação ruim, cara, que atuação ruim.
Então, bem, próximo jogo do Brasil vai ser na terça-feira contra o Uruguai. Partida que vai acontecer terça-feira, 9h45 da noite, no horário de Brasília, lá na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, em Salvador. Para esse jogo, o Brasil não vai contar com o Wanderson, como já falei, né? O Wanderson que levou o segundo cartão amarelo, então é bem provável que o Danilo jogue como titular na lateral direita. E aí, o Brasil vai enfrentar o Uruguai, que está num momento ruim. O ambiente da seleção uruguaia não está nada bom, porque está uma crise de relacionamento entre o técnico Marcelo Bielsa e os jogadores do Uruguai. E claro, né, o Uruguai ainda vai jogar na rodada nesta sexta-feira contra a Colômbia. E, para mim, com esse clima que está tendo, a Colômbia jogando lá no Uruguai é a favorita para ganhar do Uruguai, tá? Então o Uruguai não está no bom momento. A gente, claro, tem que aguardar para ver o que vai acontecer nesta sexta-feira, mas o Brasil ele pode enfrentar o Uruguai ainda num jejum sem vencer. Pode acontecer. Pode ser que você assista ao vídeo no sábado e aí o Uruguai tenha vencido o jogo, tenha derrotado a Colômbia. Mas é um adversário assim que dá para o Brasil ganhar, cara. Dá para o Brasil ganhar, mas é assim, praticamente todos os jogos do Brasil nas eliminatórias têm sido complicados, chatos para acompanhar. Então, assim, é uma situação muito preocupante que, se o Brasil não ganhar do Uruguai, aí tem que voltar a ter os questionamentos para cima do técnico Dorival Júnior, porque uma coisa que eu tenho percebido é que, porque o Brasil ganhou os 2 jogos na última data FIFA, contra as 2 piores seleções das eliminatórias, aí os questionamentos diminuíram. Mas não daria para ser assim, né? Lembrando que na última data FIFA o Brasil só jogou bem 45 minutos de 180. Então fica esse detalhe também. Então, foi isso que aconteceu no jogo entre Brasil e Venezuela. Venezuela e Brasil, né? Um vídeo de quase 30 minutos. Então, para abordar do que aconteceu nesta partida, um empate com um gosto de derrota e que o Brasil acabou levando o gol de um cara chamado Telasco Segovia. Telasco. Bem, o que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da atuação do Brasil? O que vocês têm a queixar? Porque eu sei que muita gente vai ter muitas críticas em relação à seleção. Então, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.